Bom pessoal, hoje nós vamos resolver um exercício de ligação parafusada. Faço curso de estruturas metálicas na Universidade Estadual de Maringá. Bom, o exercício que a gente tem aqui é um exercício composto de duas chapas, que são as chapas da estrutura e mais duas chapas de ligação. O aço das chapas é o A36 e o aço do parafuso é o A307. Bom, para começar, nós vamos fazer o cálculo dos esforços solicitantes para estado limite último para combinações normais. Bom, temos uma carga aqui uma carga permanente de 200 kN e uma carga variável de 100 kN do uso da estrutura. A carga permanente tem o gama G de 1,4, que isso a gente pega em norma, e a carga variável tem o gama Q de 1,5. Como a gente só tem uma carga variável, a fórmula fica mais simples, é assim, é o seguinte. Então, fica 200 vezes 1,4 mais 100 vezes 1,5, que vai dar um resultado de 430 kN. Bom, com isso a gente já pode começar a fazer as verificações. Para começar, a gente faz a verificação do cisalhamento do parafuso. Em seguida, a gente vai fazer a pressão de contato nas paredes dos furos e, por último, o cisalhamento de bloco. Nesse exercício, a gente não vai fazer o cálculo da tração nas vigas, isso já foi realizado. Então, vamos começar com a verificação do cisalhamento no parafuso. Lembrando que a força ela é exercida por 6 parafusos. E vamos calcular agora para um parafuso. Bom, como o parafuso é comum, o valor de CPC é 0,4. A área do parafuso foi calculada de 3,8. A tensão de escoamento ela é 41,5 aqui na fórmula. E o gama é 1,35. Então, calculando aqui. A gente obtém o esforço resistente de um parafuso, que é de 46,74 kN. Bom, para um parafuso é 46,74 kN. Então, considerando 6 parafusos, podemos fazer a partir dessa fórmula aqui. Lembrando que, como são dois planos de corte, a gente tem que considerar duas vezes, então é 6 vezes 2. Então é 46,74 vezes 6 vezes 2. A gente vai ter um FVD de 560,91 kN. Isso é maior do que a tensão solicitante, que é de 430 kN. Então, verificou para cisalhamento no parafuso. Bom, agora a gente vai verificar a pressão de contato na parede dos furos. Lembrando que a gente verifica para a chapa de 12,7 mm e para a chapa de 9,5 mm. E para a chapa de 2,7 mm a solicitação
é de 430 kN. Já para a chapa de 9,5, como são duas chapas divididas, a solicitação reduz pela metade para 215 kN. Para começar, a gente adota que o CPL e o CPF é 1,2 e 2,4, devido a ser furo padrão, e as deformações no furo são limitações de projeto. Para começar o primeiro caso, no parafuso externo, na chapa de 2,7 mm. Bom, o D do furo é o diâmetro do parafuso mais 1,5, que vai dar uma 23,5 mm, e o LF corresponde à distância da borda menos 0,5 vezes o diâmetro do parafuso, que vai ser 51, que é essa distância da borda aqui na imagem, vezes menos 0,5 vezes 22, que vai dar 39,25 milímetros. Aí agora a gente vai fazer o cálculo do esforço resistente. Bom, 1,2 do CPL vezes o LF em centímetros aqui na fórmula, vezes a espessura da chapa, que é de 1,27, vezes a tensão do escoamento, que é 40, dividido pelo γ2, que é 1,35. No outro lado na equação, a gente tem o CFP de 2,4 vezes a distância do diâmetro do parafuso de 2,2 centímetros, vezes a espessura da chapa 1,27, vezes 40, que é a tensão, dividido por 1,35. Desses dois lados da equação, a gente fica com o menor valor. Então, a gente tem que 177 para esse lado da equação, 177,23 kN, que é menor do que 198,68 kN do outro lado da equação. Então, é com esse valor que a gente fica. Depois da gente ter calculado o esforço resistente para o parafuso externo, a gente vai calcular para o interno na chapa de 12,7 mm. Né? O que difere é em relação ao LF, que é a distância entre os furos, menos 2 vezes 0,5 do diâmetro do furo. Bom, a distância entre os furos a gente pode observar aqui, que é de 70 entre os furos, e o diâmetro do furo, que é o diâmetro do parafuso mais 1,5, que nos dá 46,50 milímetros. Fazendo o cálculo do esforço resistente, 1,2 vezes 4,65, que é o LF em centímetros, vezes a espessura da chapa de 1,27 em centímetros, vezes a tensão de escoamento de 40, dividido por σ2, que é 1,35. Do outro lado da equação, 2,4 vezes o diâmetro do parafuso em centímetros, a espessura da chapa em centímetros e a tensão de escoamento, dividida por 1,35. A gente vai ter, então, colocando aqui,
209 para o lado, que não era igual a 198,68. É esse valor que a gente vai ficar. Então, após ter feito o cálculo do esforço resistente para parafuso interno e externo, a gente vai fazer o cálculo do esforço resistente geral. Lembrando que para cada um desses aqui foi um parafuso só, e são 6 parafusos existindo, 3 internos e 3 externos. Então a conta fica que o esforço resistente é 3 vezes o externo, mais 3 vezes o interno, que é 198,68 do interno e o 177,23 km do externo, que vai dar pra gente 1.127,73 km. Lembrando, no início a gente falou que para a chapa de 2,7 eram 430 kN de solicitação. Então essa verificação passou para a chapa de 12,7. Agora para a chapa de 9,5 milímetros, a gente começa fazendo por parafuso externo. O LF do parafuso externo é a distância da borda, menos 0,5, igual ao outro caso, 51 milímetros, menos 0,5 vezes o diâmetro do furo, que dá 39,25 milímetros, igual. Então, para calcular, a gente tem 1,2 vezes 3,95, lembrando que é em centímetros, vezes a espessura da chapa, que é de 0,95, vezes a tensão de escoamento, que é 40, dividido por 1,35, menor ou igual a 2,4 vezes 2,2, que é o diâmetro do parafuso, vezes 0,95 espessura da chapa, vezes 40 tensão de escoamento, 1,35. Para esse lado a gente tem 132,57 kN e 148,62 kN. Lembrando, sempre pegamos o menor, então 132,57 kN. O esforço resistente. Bom, agora vamos fazer para parafuso interno. Lembrando que para parafuso interno o LF é a distância dos furos, menos 2 vezes 0,5 o diâmetro do furo. A distância entre os furos, como no exercício na parte anterior, era 70, menos 2 vezes 0,5 vezes o diâmetro do furo de 23,5, que vai dar 46,50 milímetros. Resolvendo aqui o esforço resistente, o LF em centímetros sempre, vezes a espessura em centímetros, vezes 40 sobre 1,35, menor ou igual a 2,4 vezes 2,2 vezes 0,95 vezes 40, 1,35.
aqui a gente tem 157,07 kN menor ou igual a 148,62 kN. Pegamos o menor, então 148,62 kN. No mesmo caso, para a chapa de 12,7 mm, para a chapa de 9,5, a gente vai fazer o cálculo para 6 parafusos, porque aqui a gente calculou por um parafuso externo e por um parafuso interno. Então, a gente tem 3 vezes parafuso externo, que é de 132,57, e 3 vezes parafuso interno, que é de 148,62. Vai dar pra gente um esforço de 843,57 kN. Lembrando que para essa chapa a gente dividiu o esforço solicitante em 2, que deu 215 kN. Então, verificou. Então, pressão de contato na parede dos furos está verificada. Bom, por último a gente vai calcular o cisalhamento de bloco. Lembrando que o diâmetro do furo para o cisalhamento de bloco a gente acrescenta 2 mm, então vai ficar 22, que é o diâmetro do parafuso, mais 1,5 mais 2, dando 25,5. Para a gente fazer o cálculo do cisalhamento de bloco, a gente precisa da área bruta sujeita a cisalhamento. A área bruta sujeita a cisalhamento representa essa seção aqui, que é mais ou menos isso. A área líquida sujeita a cisalhamento, onde são descontados os furos, e a área líquida sujeita a tração, que representa essa seçãozinha, mais ou menos isso aqui. Lembrando que a gente usa as duas partes, o N igual a 2. Então, a área bruta, ela representa 70 milímetros, distância entre os furos, mais 51, vezes a espessura da barra, vezes o número de seções críticas, que são essas duas. Aí a área líquida a gente diminui 1,5 vezes o diâmetro do furo. Olhando aqui, porque ó, meio furo aqui, porque pega da metade do furo, mais um furo. A gente vai chegar no valor de 21 centímetros quadrados. A área líquida sujeita a tração é 38 milímetros dessa seçãozinha aqui, mais 38 dessa seçãozinha aqui, menos duas vezes a metade do diâmetro do furo, que é metade desse e metade desse, que dá 2,8 centímetros quadrados. Bom, fazendo o cálculo, a gente tem 0,6 vezes 40 vezes 21, que é a área sujeita ao cisalhamento, mais o CTS, que é 1. O CTS é 1 nesse caso, porque a solicitação está na mesma barra dos furos e os furos estão alinhados com ele. Então, o CTS vale 1. Aí, vezes 40 e vezes 12,8, que é a área líquida sujeita a tração. Tudo em centímetros. Dividido por 1,35. Aqui do outro lado da equação é 0,6 vezes a tensão de escoamento, 25 aqui, vezes 30,7, que é a área bruta sujeita a cisalhamento, mais o CTS, que é 1, vezes a tensão de ruptura, que é 40, vezes a área líquida sujeita a tração, que é 12,8. Isso vai dar, de um lado, 752,59 kN,
e do outro lado 720,37 kN, onde a gente adota tensão resistente de... Lembrando que a nossa solicitação é de 430 kN. A nossa ligação está verificada para cisalhamento em bloco. Portanto, a ligação está corretamente dimensionada. Apesar de estar um pouco superdimensionada, ela verificou para todas as situações. Só uma observação: quando eu falei sobre o FU, eu falei de tensão de escoamento, mas é a tensão de ruptura. Tensão de ruptura. A tensão de escoamento é o FY. Só isso mesmo. Então valeu, galera, é nóis.